Oi, pessoal, boa tarde. Falei aqui, estava sem vídeo, sem áudio, né? Se já tiver alguém aí comigo, me fala uma boa tarde ou boa noite. Me fala de onde você está me assistindo. Vou esperar uns 5 minutinhos para todo mundo entrar e a gente já inicia o treinamento do Café Marita Vermelho. Boa noite, Amândio. Boa noite, Mariana. Sejam bem-vindos ao nosso treinamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, do nosso Café Marita Vermelho e das propriedades que ele tem e o que ele tem, né, de tão especial para a nossa saúde, incluindo agora nesse momento que nós estamos passando aí com a questão da Covid, como ele pode auxiliar na nossa saúde, né? A questão do aumento da elasticidade das nossas veias e artérias, a inibição da formação de coágulos, então isso é realmente muito importante e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui durante o treinamento. Só mais 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar e a gente já inicia o treinamento. Tem mais gente chegando aqui na sala. Enquanto vocês vão entrando, eu vou falando aqui com vocês. Esse treinamento, ele ficará gravado, tá, gente? Até no sábado. No domingo ele já não vai estar no ar mais. Então, quem não conseguir, se vocês convidaram alguém aí da rede para assistir e esse horário não está oportuno, a pessoa terá até sábado para estar assistindo esse treinamento e não perder, porque realmente é muita informação que vai ser passada aqui hoje. Esse material do treinamento também vai ficar disponível para vocês, tá? A gente vai estar passando. Eu não vou passar o que vocês vão ver hoje, porque eu ainda não formatei ele ficou só no Word ainda, mas eu vou colocar ele na apresentação e vou passar para vocês. Então, até sexta-feira também já está em mão para todos vocês, tá? Deixa eu ver aqui se já entrou mais gente.
Entrou José Wilson, Conceição, José Nildo, Cléo, Edith Thiago. Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou falando boa noite, gente, porque no Brasil são 16 horas e 7 minutos e nós também estamos com o pessoal aqui da Europa e lá em Portugal agora são 20 horas e 7 minutos, tá? Flávia, boa noite, bem-vinda. Então não esqueçam, tá, gente? Esse treinamento ele está sendo ao vivo, mas ele ainda vai ficar gravado até sábado. Nós vamos deixar ele disponível até sábado para que a maior parte das pessoas consigam realmente assistir, tá? É um treinamento de aproximadamente 1 hora, então a gente precisa ficar bem atento. Quem quiser pegar aí papel e caneta para a gente iniciar, tem muitas informações que são legais e talvez eu vou falar alguma coisa que não esteja aqui no texto que vocês vão estar acompanhando comigo. Mas é interessante vocês anotarem mesmo porque, pelo menos é o meu método, tá, gente, de memorização. É um dos métodos que eu tenho, né, de memorização. Qual é? Quando eu leio, ouço e anoto, eu memorizo melhor. Então, é uma forma de vocês também conseguirem memorizar melhor, né? Sempre tem aquela... As pessoas falam, né, que quando nós aprendemos e depois ensinamos, nós continuamos aprendendo e memorizando. E quando a gente também está aprendendo, lendo e escrevendo, é uma forma de memorizar também. Então, papel e caneta na mão, para que a gente possa começar aí. Quem mais chegou aí? Eu vi que entrou um monte de gente na sala, não me falou oi, não me falou da onde está me assistindo. Kleber e Sandra, bem-vindos. Josiane, bem-vinda. Então, vamos lá, vamos começar o nosso treinamento. Eu vou colocar a tela aqui para vocês, tá, gente? Ju, eu não estou como moderadora da sala, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Só um minutinho, gente, que eu vou verificar sobre o compartilhamento da tela e eu já estou voltando, tá? Pessoal, tá todo mundo vendo a tela aí comigo? Me dá um ok aí, me fala se vocês conseguem ver a tela. Enquanto isso, eu vou vendo quem entrou. Kênia, Tati, Tatiane Magalhães, de Belém. Sejam todas bem-vindas. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar do nosso café Marita Vermelho, que é esse, né? Eu acho que todos conhecem. E também espero que todos já usem e saibam os benefícios que tem com esse café, né? Com o uso dele. Primeira coisa que precisa ser bem frisada. Todos os nossos cafés, eles precisam de, no mínimo, 2 doses ao dia, tá? Para que a gente tenha benefício.
E todos os testes que são feitos, e testes clínicos que são feitos, quando a gente fala de clínico, é porque foi feito com o ser humano, tá, gente? Todos os testes que nós temos são testes que são feitos com 12 semanas. Isso não quer dizer que a gente demore 12 semanas para começar a sentir algum benefício no nosso organismo, mas isso quer dizer que os benefícios eles vão se consolidar realmente com 12 semanas. Tá? Então, isso é um tempo que o nosso organismo geralmente leva para realmente absorver tudo que está acontecendo nele e processar e consolidar aquilo que está acontecendo. Então, são no mínimo 12 semanas de tratamento para que a gente realmente consolide todos os benefícios. Isso não quer dizer que você não sinta nada, pode ser que você sinta no primeiro dia, na primeira semana, nos primeiros 15 dias, tá? Mas a gente precisa realmente exercitar a parte da paciência e saber que a gente precisa, em tudo que a gente vai fazer, de 12 semanas. Só para vocês terem uma noção dessa questão de consolidação, quando a gente fala em programação neurolinguística, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com mudanças de hábito, a gente sempre trabalha com no mínimo 21 dias. Por quê? Porque em 21 dias a gente cria um novo hábito. Então, os primeiros 21 dias, o nosso organismo está acostumando com aquela nova rotina. Então, por exemplo, os primeiros dias a gente esquece de tomar o café, né? Não é um hábito, talvez você não está acostumado a tomar café e você esquece de tomar o café. Então, 21 dias para a gente criar aquele novo hábito, tá? E aí, para a gente consolidar esse hábito, a gente precisa de 21 mais 21. Isso vai acabar entre 8 semanas a 12 semanas para a gente consolidar isso. E com o nosso organismo, com as nossas células, funciona da mesma forma. Então, a gente realmente precisa entender que nosso organismo não funciona na velocidade do toque do celular, tá bom? Acho que é a primeira coisa que a gente realmente tem que ter consciência, né? Que não é assim, não é instantâneo, tá bom? Recapitulando para quem entrou aqui, gente, eu estou mostrando para vocês aqui uma tela, tá? Mas esse material não vai ser um material que vai ser passado para vocês. Tem a apresentação aqui em PowerPoint. Eu não tive tempo hábil para conseguir terminar de formatar. Então, até sexta-feira ela vai estar pronta e vocês podem pedir ela que a gente vai estar passando, tá bom? Só realmente porque eu não consegui, porque é muita informação e eu não consegui colocar toda a informação na apresentação. Então, vamos lá. O nosso café vermelho, ele é um blend de café, assim como os outros. Ele tem o café, a erva mate, que nós já sabemos o benefício, então não precisa da gente ficar explicando todas as vezes, né? E tem uma exclusividade marita, que é o Coco Active, e tem o extrato de licopeno. Então, a gente vai falar um pouquinho do Coco Active, e para eu entrar um pouquinho nos benefícios do Coco Active, a gente vai entrar um pouquinho na função, um pouco da função cardíaca, para vocês entenderem aonde vai o benefício dele, tá? E que fique bem claro, o extrato de cacau que nós temos, a quantidade que nós temos dentro do café, equivale a gente estar consumindo a avelã do cacau. Para que a gente tenha os benefícios que são propostos por esse alimento funcional, o Coco Active, gente, é o alimento funcional mais poderoso que existe na natureza hoje. Ele já é reconhecido como o antioxidante e o alimento funcional mais poderoso. Mas para que a gente realmente consiga usufruir desse benefício, nós, seres humanos, precisaríamos estar consumindo uma média de 400 gramas da avelã de cacau. Não é do chocolate, não. Aquele chocolate que a gente compra na loja, tá? Aquilo lá tem tudo menos o cacau. Lá tem um pouquinho de cacau, mas muito pouco. Tanto que agora vocês podem ver que a gente já acha 30% de cacau, 40%, 50%, 60%. Quanto maior a porcentagem de cacau, melhor, tá? E menos açúcar e gorduras ali embutidas. Então, o ideal é sempre o 100% de cacau. Mas para que a gente tenha esse poder todo na nossa saúde, nós precisaremos estar consumindo 400 gramas da avelã de cacau. Dentro de 3 xícaras diárias do nosso café, a gente tem esse extrato concentrado
como se a gente estivesse consumindo essa quantidade da avelã de cacau. Então, olha só que maravilha e que facilidade de consumir essa quantidade dentro de 3 xícaras de café. Eu tô aqui com o meu pronto, ó, na minha xícara, na minha caneca térmica, né, no meu colherzinho aqui, da Marita, do Clube VIP. Aqui tem 2 doses de uma vez, tá, gente? Eu tomo 4 ao dia, inclusive por indicação da minha dermatologista, devido aos melasmas que eu adquiri, e estão todos clareando e sumindo com o café vermelho e a linha trato. Então, eu tomo 4 ao dia para aumentar um pouco mais a dosagem dos antioxidantes, tá? Mas o ideal é entre 2 e 3 xícaras a gente já tem a quantidade que a gente precisa. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais para vocês aí de aumentar a dose do café vermelho e por que aumentar, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar falando um pouquinho, que é o que tem nos estudos do Coco Active, tá? E aí ele fala que, assim, que a disfunção endotelial pode ser avaliada pela dilatação mediada do fluxo, tá? Então, isso aqui eu não vou entrar no mérito, porque não é a nossa parte. E é reconhecida como um dos primeiros fatores de risco em distúrbios cardiovasculares. Então, quer dizer, a disfunção endotelial é reconhecida como um dos primeiros fatores de risco em distúrbios cardiovasculares. Gente, só vou parar aqui rapidamente para avisar. Nós estamos no Zoom fazendo transmissão ao vivo no YouTube. Como eu estou no Zoom, eu não consigo ficar acompanhando o chat, tá? Então, quando eu finalizar aqui, eu abro para vocês fazerem perguntas, combinado? Porque senão vocês vão perguntar, os comentários vão subir, eu não vou ter acesso a eles mais, porque o chat aqui no YouTube é ao vivo, tá bom? Então, quando eu finalizar aqui, eu abro para vocês fazerem perguntas. Então, vamos lá. E o porquê que é tão importante essa função endotelial, Alessandro? O que tem nessa função endotelial que ela é tão importante? Então, eu vou falar um pouquinho da função das células endoteliais para vocês entenderem o poder que o Coco Active tem no nosso organismo, tá? Então, as células endoteliais formam um endotélio vascular. O que é esse endotélio vascular? É um epitélio simples e plano, de uma só camada de célula, que recobre a face interna dos vasos sanguíneos e do coração. Então, é como se fosse uma pele, é uma mucosa, tá, gente? É a capinha que nós temos na parte interna, tanto de todo o nosso coração, quanto das nossas veias e artéria. E essas células endoteliais, elas possuem várias funções na homeostasia. Quando a gente fala de homeostasia, a gente fala de equilíbrio. Lembra de eu falar a semana passada no treinamento do Memory, que homeostasia, quando a gente fala de homeostase, a gente fala de equilíbrio interno. Então, é o quê? O mundo pode estar caindo ao meu redor, mas eu estou no meu equilíbrio interno. Assim é a homeostasia das nossas células. Pode estar acontecendo o que for lá fora, que a minha célula aqui dentro está em equilíbrio, tá? Então, essas células endoteliais, elas são responsáveis por várias funções na homeostasia, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das funções aqui, ó. Elas formam uma superfície lisa que facilita o fluxo laminar do nosso sangue e previne a aderência das células sanguíneas. Opa! Então, quer dizer que eu preciso ter essa mucosa, né? Esse epitélio ali, lisinho, né? Para quê? Para que o meu sangue deslize por ali e não comece a agarrar. Então, imagina já essa parte aí, tá? Eu preciso dessa superfície lisinha para que o fluxo siga e que nenhuma célula sanguínea fique aderida ali e vá acumulando nessas paredes. Forma uma barreira de permeabilidade ao intercâmbio de nutrientes entre o plasma e o interstício celular. Quer dizer, ela vai regular ao mesmo tempo o transporte de nutrientes entre ambos e essa troca, tá? Regula a angiogênese. O que é isso, Alessandra? Crescimento de novos vasos sanguíneos. Isso mesmo. O nosso corpo, ele está sempre, tá?
produzindo novos vasos sanguíneos. Então, o nosso corpo, quando eu falo para vocês que a gente tem uma Ferrari, tem um foguete espacial e que a gente precisa cuidar muito bem dele, é porque realmente o nosso corpo ele é fantástico. Contribuem para a formação e manutenção da matriz extracelular. Produz fatores de crescimento em resposta ao dano vascular, influenciando especialmente na proliferação do músculo vascular liso. Então, olha o tanto de função, tá, que essas células elas têm. Produzem substâncias que regulam a agregação das plaquetas, coagulação e fibrinólise. Então, prestem atenção no que eu estou falando aqui, gente, porque daqui a pouco a gente vai chegar nos ativos e vai entender como os ativos ajudam nesse ponto aqui que eu estou falando agora, tá? Sintetizam e degradam diversos hormônios, participam na resposta imune, gerando citocinas que modulam a atividade dos linfócitos. A gente tem ouvido muito esses dias sobre, né, a questão das citoquinas, citocinas, do excesso delas que tem causado tantos danos aí na questão da Covid, tá? Então, quando a gente fala disso, dessas tempestades de citoquinas, é o quê? O nosso corpo, ele perde um pouco da capacidade de modular aquela inflamação. O que acontece? O vírus ataca o nosso corpo e o nosso corpo ele vai se defender. E, na verdade, a inflamação não é causada pelo vírus. A inflamação é a defesa do nosso organismo. Só que ela pode ser exacerbada por algum motivo dentro do nosso organismo, a falta de algum nutriente, de um substrato para ele trabalhar adequadamente, ou até mesmo a saúde de algum órgão que a gente não sabe como está, pode agravar essa situação e não ter essa modulação inflamatória e causar tantos problemas no nosso organismo, tá? Mas essa inflamação causada que a gente tem ouvido falar, ela não é causada pelo vírus, é o nosso organismo que causa tentando matar o vírus, tá bom? Libertam agentes que atuam de forma parácrina sobre as células musculares lisas adjacentes, regulando a sua contração. Por quê? Porque todos os músculos do nosso corpo, eles contraem, tá? Então, vamos lá. O Coco Active, agora a gente vai começar a falar, né, do Coco Active, que é um ativo do café vermelho e que é uma exclusividade Marita. Nós só temos Coco Active no café Marita. O café Marita vermelho é o único produto que possui o extrato concentrado de cacau, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora. Os grãos de cacau contêm flavonoides que, através do seu efeito benéfico no endotélio, o que eu acabei de falar? Das funções das células endoteliais, que formam o quê? O endotélio. Então, já é comprovado cientificamente, clinicamente, que os flavonoides do cacau têm efeito benéfico no endotélio e que melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos em 23%. Aí, eu trouxe aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar a minha liguinha aqui, aquela liguinha de dinheiro? Conseguem? Fala aí para mim se estão conseguindo ou não. Que eu tô com uma liguinha de dinheiro aqui na mão. Então, olhem só. Imaginem, ó. Nem tá dando para vocês visualizarem tudo, mas essa é a capacidade da minha liguinha. 100% dela, tá? Vamos supor que por algum motivo essa liguinha ressecou e ela é uma veia e que ela perdeu a capacidade dela de esticar 100%. Então, ela está esticando isso aqui. O uso contínuo e regular do extrato concentrado de cacau que nós temos no café Marita vermelho vai fazer ela voltar a esticar em 23%. Então, vamos supor, aqui ela está no 100%. Vamos supor que ela tenha perdido 40% da capacidade dela, da nossa veia, da nossa artéria de elasticidade.
A gente está usando café Marita Vermelho há um mês e aí aumentou 23%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu estava, né, lá, vamos supor que isso aqui seja uma veia, né, uma artéria, ela reduziu a capacidade. Vocês concordam comigo que a capacidade de suportar o fluxo sanguíneo também vai diminuir? A pressão arterial vai aumentar devido a esse atrito, né? Então, aí eu estou tomando café Marita Vermelho e depois de um mês eu tenho isso aqui. O fluxo sanguíneo vai voltar a melhorar, porque a minha artéria e a minha veia voltou a ter capacidade de expansão para suportar o fluxo sanguíneo que está passando por ali. Então, isso é benéfico tanto para a nossa saúde cardiovascular geral, quanto para a nossa saúde vascular, por exemplo, mulheres, homens sofrem muito também de varizes, tá? Então, a gente vai evitar aquele rompimento daquelas veias que nós temos, aquelas veinhas, aqueles vasos superficiais, os capilares, né? Que são os que nós vemos, que faz aqueles mapinhas na nossa perna, muitas pessoas têm no rosto também. Então, vai aumentar a capacidade, a elasticidade. Com isso, está aumentando o quê? A saúde das nossas veias e artérias, fazendo com que elas não se rompam com o excesso de pressão do fluxo sanguíneo. Isso é, gente, maravilhoso. Se fosse só isso, já valia a pena tomar o café Marita Vermelho, mas tem muito mais, tá? Então, os flavonoides de cacau ajudam a manter a elasticidade dos vasos sanguíneos, o que contribui para o fluxo sanguíneo normal. Aqui eu falei um pouquinho, né, do cacau. O cacau é um fruto da árvore do cacaueiro, originário da Amazônia, é nosso, né, gente, aqui do Brasil. E ele é considerado um alimento funcional, pois além de desempenhar funções nutricionais, né, de nutrir o nosso organismo, quando consumido de forma regular e moderada, traz benefícios à saúde. Um poderoso conjunto de substâncias, vitaminas e sais minerais presentes na sua composição garantem os benefícios do cacau, tais como favorecer o bom funcionamento das artérias e do coração e aliviar a ansiedade e fadiga, tá? Que, entre outras vantagens, proporciona prazer graças ao estímulo da produção de serotonina. As vantagens e os benefícios do cacau à nossa saúde são inúmeros, a gente vai falar um pouquinho deles agorinha. Ele é um alimento rico em vitaminas e também o maior antioxidante conhecido no mundo. É altamente energético por conta da estimulação do nosso sistema nervoso central. Melhora a serotonina, auxiliando o corpo a manter os estímulos altos. Então, quem usa café vermelho já sabe aí como é que passa o dia depois de tomar ele, né? E o cacau reduz a ansiedade pela produção e auxílio na serotonina. É antidepressivo natural porque melhora a qualidade da redução inflamatória do intestino e do corpo como um todo. É maravilhoso para a pele porque é rico em vitamina C, vitamina E e rico em antioxidantes como antocianinas, que são excepcionais para a redução de processos inflamatórios crônicos e também vai reduzir a expressão do envelhecimento causado pelas ruguinhas chatas, né? Eu sou super suspeita, gente, para falar do café Marita Vermelho. E quando a gente fala desse poder anti-inflamatório dele, ele vai muito além da nossa compreensão no nosso organismo. Eu, por exemplo, eu tenho um testemunho muito forte e se tem um café que eu não fico sem nenhum dia é o café Marita Vermelho. Eu tenho bursite no meu ombro direito e tenho bursite no meu quadril do lado direito também, devido à minha antiga profissão. E o que acontece? Eu tinha feito um tratamento de 6 meses e não resolveu. Eu quase não levantava da cama, eu estava arrastando a minha perna e eu sentia muita dor, mesmo com os medicamentos fortes. E aí chegou o café Marita Vermelho e eu comecei a tomar 3 xícaras por dia. Quando eu terminei a primeira lata, depois de 15 dias, eu vi que a dor tinha sumido. E eu já fiz o teste, tá, gente? Não estou falando isso porque
eu sou distribuidora, não estou falando isso porque eu sou treinadora da empresa, eu estou falando isso como consumidora, como uma pessoa que realmente não consegue ficar sem o café vermelho. E quem me conhece sabe que esse café é o café da minha família. Aqui na minha casa, todo mundo tem que tomar no mínimo 2 xícaras de café Marita vermelho por dia. Eu não abro mão. E ele também é o café da minha visita. Porque eu quero, o que eu quero para mim, eu também quero para as outras pessoas. E é um benefício realmente excepcional. E ele também ajuda muito na questão das dores neuropáticas, que são aquelas dores que não tem muita explicação, por exemplo, a fibromialgia. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho. Eu ainda tinha fibromialgia e o restinho dela que existia, depois de tomar café 3.0 e 6.0, sumiu com o uso do café vermelho também, tá? Então vamos lá. Retarda o envelhecimento porque acelera o turnover celular. O que é isso? A replicação, a renovação das nossas células. Fortalece o sistema imunológico porque é rico em vitamina C, não só por isso, vitamina E e rico em antioxidantes. Ajuda contra a asma porque tem um relaxante muscular natural. É afrodisíaco. Vou explicar por que é afrodisíaco. É rico em zinco. Opa! Na Covid, a gente não tem ouvido falar muito do zinco? Tinha um medicamento aí que o pessoal estava falando muito dele. Não vou falar o nome de medicamento porque eu não trabalho com isso, né? Eu trabalho com saúde, não trabalho com doença. Mas que ele estava ajudando a regular o zinco na célula, não era isso? Então, o Coco Active tem o zinco. E o zinco nele, ele é muito rico em zinco, então ele vai repor zinco no nosso organismo, tá? E melhora os fluidos sexuais. Ajuda nas dores e sintomas da TPM, auxilia na perda de peso. Aqui o auxilia na perda de peso é devido à questão aí da ajuda na ansiedade, tá? Assim como o 6.0. Entre outras centenas de benefícios. Quando a gente fala aqui no café vermelho, na questão do cacau, auxilia na perda de peso, é na questão da ansiedade. Não adianta tomar café vermelho achando que vai emagrecer, porque toma ele, tá, gente? Ele vai ajudar se você é uma pessoa que come suas emoções, é ansioso e belisca o dia inteiro, porque ele vai te ajudar a ter uma sensação de prazer e bem-estar elevada e não vai fazer, né? Como se diz, se você está bem, você não fica procurando comida toda hora. Mas eu não sei aí como é a sua questão emocional, então a gente não pode atribuir isso ao café. Não é para isso que ele foi formulado, tá? Então vamos lá. Quais são os benefícios comprovados cientificamente do Coco Active, que é o nosso extrato de cacau concentrado? Gente, a feniletilamina, tá? A feniletilamina é um neurotransmissor, ou seja, ela é um hormônio. E essa feniletilamina, ela estimula a produção da dopamina e da serotonina, que são os hormônios que são responsáveis pela sensação de prazer, de bem-estar, de controle da dor. E o nosso corpo só produz a feniletilamina quando nós estamos apaixonados. Opa! Então imagina, só quando nós estamos apaixonados é que nós produzimos a feniletilamina. Mas o extrato de cacau que nós temos aqui dentro do café vermelho tem feniletilamina e ela estimula a produção da dopamina e da serotonina, tá? Isso faz com que a gente sinta uma sensação de prazer e de bem-estar quase imediato a terminar de tomar o café. É mais ou menos a mesma sensação que a gente tem depois que pratica a atividade física, e essa sensação ela aparece aproximadamente 1 hora depois da atividade física. Com o café vermelho, ela aparece entre 15 e 30 minutos após a gente ter bebido a xícara. Tá? Então, por isso também ele é considerado um afrodisíaco, porque ele tem a feniletilamina, que vai aumentar a produção de serotonina e dopamina, tá bom? Não é afrodisíaco sem ter um porquê, não. É devido à feniletilamina, que é o hormônio da paixão, do desejo da paixão,
tá? Teobromina. A teobromina é um broncodilatador, é um vasodilatador. Isso faz com que ele seja muito eficaz, né, no tratamento de asma e de doenças cardiovasculares, porque ele é vasodilatador, ele relaxa, né? Então ele vai relaxar tanto a nossa parte respiratória quanto a nossa parte cardiovascular. Isso aumenta também a capacidade do fluxo sanguíneo e no caso de asma, bronquite, pessoas com rinite, melhora a capacidade respiratória. Flavonoides é também um broncodilatador e vasodilatador, além de ser antioxidantes, né? Magnésio. A deficiência de magnésio no nosso organismo pode levar ao desenvolvimento de depressão, ansiedade, irritabilidade, insônia, fadiga, dor de cabeça. E no extrato de cacau nós temos magnésio. Nós temos também cafeína, que age como estimulante do nosso sistema nervoso central, aumentando o nosso estado de alerta. Então, quem toma o café Marita vermelho sabe que a gente toma e passa um pouquinho, a gente já sente assim aquela explosão de energia, tá? Quando a gente fala de cafeína, a gente não precisa ficar apavorado achando que cafeína sobe a pressão, que cafeína faz mal. A cafeína natural dos alimentos, na dose correta, ela não faz mal, gente. O que faz mal é aquela cafeína sintética que as pessoas compram em cápsulas e que uma cápsula tem no mínimo 500 miligramas de cafeína. Ali é uma bomba de cafeína. Uma xícara de café jamais tem esse poder, tá? Então, no mínimo, uma cápsula de cafeína sintética com 500 miligramas tem o equivalente a você tomar 5 xícaras de café de uma vez só. E a gente não faz isso, tá? Então, não precisa ficar preocupado, porque a cafeína também é anti-inflamatória. A cafeína também é um antioxidante no nosso organismo e ela tem que ser bem aproveitada. Então, a gente precisa ter ela da forma natural. E o café é uma das melhores formas, porque é uma forma prazerosa da gente consumir também e sem causar excesso e problema no nosso organismo, tá? Então, e ela aqui, ó, ela ainda promove o relaxamento da musculatura lisa e o estímulo ao nosso músculo cardíaco, tá? Melhora a nossa circulação, atua na proteção do pâncreas em caso de câncer. Gente, eu tô falando isso aqui só do nosso Coco Active, que é o nosso extrato de cacau concentrado. Previne a formação de placa bacteriana e cárie dentária. Reduz o risco de ataques cardíacos e derrames. É antioxidante, ou seja, neutraliza a ação dos radicais livres no nosso organismo, não protege as nossas células, melhora o humor e reduz a ansiedade, melhora a memória e tranquiliza o nosso sistema nervoso, preserva as células intestinais da formação de tumores, traz alívio às dores musculares. Então, a gente falou que ele tem magnésio. O magnésio é um relaxante muscular natural, né? Nós temos o quê? A teobromina, que é vasodilatadora, broncodilatadora, que também relaxa de certa forma naturalmente. A gente está falando dele aumentar a elasticidade dos vasos, e com isso aumentar o fluxo sanguíneo e oxigenação sanguínea, aumento da dopamina, da serotonina. Isso tudo causa realmente uma explosão de bem-estar no nosso organismo, né, gente? Traz alívio às dores musculares. Guardem isso agora. Reduz os sintomas da TPI. TPI, gente, são condições relacionadas à saúde que causam a queda das plaquetas. Por exemplo, se você tiver púrpura, você vai ter uma queda de plaqueta e que você vai precisar, às vezes, de transfusão, de plasma, e é muito sério, porque a pessoa vai esgotando o sangue, tá? Porque ela não tem capacidade de coagulação. Fogo selvagem, é dengue. E a Covid também tem mostrado queda de plaqueta. Então, o Coco Active, ele tem, tá, o poder de estimular aí a produção de plaquetas no nosso organismo. Então, ele balanceia as nossas plaquetas e não deixa que elas caiam. E isso é super importante. Aumenta os níveis de resistência de energia e resistência física recomendado para atletas. Por quê?
porque nós temos o relaxamento dos nossos músculos e, ao mesmo tempo, nós temos uma melhora da oxigenação e do fluxo sanguíneo. Isso melhora a resistência física, tá, gente? Acelera o turnover celular. O que que é isso? Acelera a renovação e a replicação das nossas células, que é muito importante. Melhora a resistência à insulina nos diabéticos, tá? E o licopeno? O licopeno é o nosso extrato de licopeno, que é muito importante. Primeira coisa para falar para vocês, o que que é importante no licopeno? O licopeno, o nosso licopeno, é o licopeno provindo do tomate. Só que o que que acontece? Não adianta só comer tomate para que nós tenhamos reserva de licopeno no nosso organismo, porque ele precisa passar pelo processo de cozimento para que ele duplique e melhore a biodisponibilidade no nosso organismo. O que é isso, Alessandra? O melhor aproveitamento no nosso organismo, para que ele seja absorvido, tá? O que acontece? Esse processo de cozimento, ele precisa ser exato, o ponto exato, porque o licopeno, ele é muito volúvel, ele é muito volátil, ele pode se perder por causa de 1 segundo ou de 1 grau a menos ou a mais na temperatura. Aqui no café vermelho, nós temos um certificado que garante a integridade das nossas microcápsulas de licopeno durante todo o período de validade do nosso café, que são 18 meses, tá? E está aqui, ó, nessa tarja aqui, ó, no nosso café, 18 meses lacrado e 30 dias após aberto. Por que 30 dias após aberto? Porque nós temos ativos naturais e os nossos produtos não têm corante nem conservante, tá? Então, o licopeno que nós temos aqui tem certificado de qualidade, de que ele preserva-se todo ativo durante os 18 meses. Ele não oxida, ele não perde, tá? E isso é muito importante. Isso é o mais importante de saber do licopeno. O licopeno é lipossolúvel, ou seja, ele precisa de gordura para ele dissolver na gordura dentro do nosso organismo e ser absorvido. Então, é muito importante a gente pensar que a gente precisa tomar o café vermelho sempre próximo às refeições que tenham maior teor de gordura para que a gente tenha esse aproveitamento adequado do licopeno no nosso organismo, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar para vocês aqui um pouquinho, né, das características do licopeno. Ele é um carotenoide, que são pigmentos orgânicos que podem ser convertidos em vitamina A no nosso organismo, tá? Em retinol. É um fitonutriente, ou seja, um nutriente orgânico presente nas plantas que tem antioxidante e anti-inflamatório. Então, mais uma vez, nós estamos falando de mais um inflamatório. E o licopeno, gente, ele também é um alimento funcional. E pasmem, ele é o segundo alimento funcional mais poderoso reconhecido na saúde. Então, quer dizer que nós temos o primeiro, o mais potente, que é o Coco Active, e nós temos o segundo, que é o licopeno, tudo dentro do mesmo café. Acho que já dá para entender um pouquinho da minha paixão por esse café, né? Além dele ser vermelho. É um antioxidante, ou seja, ele neutraliza os efeitos dos radicais livres no nosso organismo. O que é radicais livres? A gente pode entender como uma ferrugem. Vamos pensar numa ferrugem, em algo que enferruja. O nosso organismo, naturalmente, ele já produz radicais livres. Por quê? Porque ele tem as funções dele normais, e essas funções, elas exalam internamente toxinas no nosso organismo, que são radicais livres. Era para o nosso organismo conseguir, né, neutralizar esses radicais livres para que eles não fizessem mal para a gente. Mas como a gente tem excesso de industrializado na nossa vida, a poluição do ar, metais pesados na água, isso tudo também aumenta a produção de radicais livres no nosso organismo. E aí o nosso organismo ele fica debilitado para conseguir lutar contra isso. Então, por isso acontece o envelhecimento celular precoce, e aí a gente também vê isso por fora no envelhecimento, né, estético, que é o que a gente vê aqui por fora,
e outras doenças também, tá? Então, o radical livre é como se fosse uma ferrugem no nosso organismo. E o antioxidante, ele não deixa essa ferrugem grudar aí nos nossos órgãos. Seria mais ou menos isso. Evita danos ao nosso DNA, porque é um antioxidante, tá? Não pode ser fabricado pelo corpo humano, portanto, deve ser incluído na nossa dieta. Ele é um nutriente essencial. Tudo que é essencial é que o nosso corpo não produz. Nós precisamos, mas o nosso corpo não produz, então tem que vir através da nossa alimentação, da nossa dieta. Proporciona a cor vermelha às frutas e aos vegetais, como o tomate, a melancia, o mamão papaya e a toranja. É um nutriente solúvel em gordura. Falei para vocês, ele é lipossolúvel, ou seja, ele se dilui bem na gordura, né, para ser absorvido pelo nosso organismo. E aí vamos lá falar um pouquinho dos benefícios do licopeno para danos à pele. Ele é reconhecido, né, é do conhecimento comum que os raios ultravioleta A são responsáveis pela maior parte dos danos causados pela exposição solar, que ao penetrar profundamente na nossa pele, né, vão provocar as queimaduras junto com o ultravioleta B. Então, uma pesquisa, ela mostrou que o uso de alimentos com alto teor de licopeno na dieta, além de ser um protetor natural, um protetor solar natural, pode reduzir os danos à pele causados pela exposição UVA e UVB. Ou seja, pode ajudar na prevenção, inclusive, de câncer de pele, tá? Anti-envelhecimento. Quando ingerido, o licopeno é convertido em vitamina A ou retinol pelo nosso organismo. E o retinol é uma das melhores maneiras de reduzir os efeitos do envelhecimento, uma vez que promove a produção de colágeno e melatonina e regulam a saúde geral da nossa pele, tá? Inclusive a integridade das nossas mucosas, preservando também as nossas células imunitárias que estão ali presentes nas nossas mucosas, as epiteliais na nossa pele, as respiratórias e as intestinais. Então, a gente precisa pensar que não é essencial só para a parte que nós vemos, mas também para toda a parte interna que envolve aí, né, derme, epiderme, a parte epitelial toda, a parte das mucosas, onde elas são fortalecidas com a presença da vitamina A no nosso organismo. Então, olha só a importância disso tudo, tá? Deixa eu passar para a próxima aqui. Redução da vermelhidão da pele. O licopeno tem sido considerado para reduzir o eritema ou vermelhidão da pele. Ele também pode acalmar aquela pele áspera, promovendo o crescimento de novas células na nossa pele. Se quem me acompanha nas lives sabe que eu já falei que a gente precisa esfoliar a nossa pele, porque a nossa pele ela vai renovando, né, internamente, e vai subindo as camadas, e aí aquelas células epiteliais que foram jogadas fora, que não servem, que já morreram, elas ficam aqui. Então, por isso a gente tem que fazer esfoliação. Então, o licopeno, ele promove o crescimento, né? Promove essa renovação celular da nossa pele. Clareia a pele. O licopeno, ele modula a ação da melanina na nossa pele. A melanina é o que dá pigmento na nossa pele, regula a cor da nossa pele, tá? Aí lembra que lá no começo da live, eu falei do treinamento, eu falei para vocês que eu tomo 4 xícaras do café vermelho ao dia, porque a minha dermatologista mandou eu aumentar a dose. Vou contar para vocês por quê. Há 2 anos atrás, numa mudança de anticoncepcional, eu comecei a ter melasmas, tá? E quando o café vermelho, eu fiz tudo, eu passei ácido, eu fiz peeling, fiz um monte de tratamento, e eu não estava tendo sucesso com o tratamento. E aí o que aconteceu? O café Marita vermelho chegou, e eu comecei a utilizar o café Marita. Eu, Alessandra, não notei, mas meu buço aqui estava pretinho, já estava bem escuro mesmo, fazia aquela sombra. E eu tenho aqui, ó, eu ainda tenho um pouco, mas era quase preto. Aqui eu tinha um bem preto, hoje ele é um marrom clarinho.
Se vocês olharem, eu não estou de maquiagem, tá, gente? Eu tô só com rímel, delineador e batom. Eu não estou de base. Essa é minha pele aqui, só com sérum e água termal. E aí eu comecei a ver que estava clareando. Na verdade, a minha mãe viu, minha mãe é graduada em estética e enfermagem, e ela viu, falou, Alessandra, o que você está utilizando que a sua pele está clareando? Eu falei, mãe, a única coisa nova, diferente que eu estou utilizando é o café Marita Vermelho. A gente não tinha trato ainda nessa época. E aí ela falou, então é o café vermelho. O que o café vermelho tem? Eu falei, mãe, tem o extrato de cacau, que é antioxidante, e tem o extrato de licopeno. Ela falou, é o licopeno. Está clareando a sua pele. Por quê? Porque o licopeno, ele tem capacidade de modular a ação da melanina. Então, o que ele faz? Ele ajuda a clarear as manchas existentes e previne a formação de novas manchas. Quando foi no início desse ano, eu procurei uma dermatologista para falar para ela, contar a história e ver o que eu poderia fazer para terminar de sumir, terminar com os melasmas, né? Sabendo que melasma é bem complicado de tratar. E aí ela pegou e falou para mim, o que você fez até agora que você conseguiu 80% de clareamento nos seus melasmas, que é a porcentagem que eu tenho de clareamento, tá? Aí ela pegou e falou assim para mim. Aí eu levei, falei, olha, é isso aqui. Falei para ela, eu tomo 3 doses ao dia. Ela falou para mim, não, então vamos fazer o seguinte, você vai tomar 4 para a gente atacar. Por quê? É considerado uma quantidade adequada de licopeno diariamente, de 11 miligramas a 35 miligramas para pessoas saudáveis. Em cada xícara de café nós temos 11 miligramas, então quer dizer que em 2 xícaras nós ficamos na média, né, entre 11 e 35. Se nós tomarmos 3, nós vamos ter 33. No caso, quando a gente precisa de algum tratamento que o licopeno é incluído no tratamento, eles consideram aumentar a dose. Numa pessoa saudável, né, a gente vai aumentar a dose no caso de um tratamento mais invasivo. Então, foi isso que aconteceu comigo e realmente eu já vi que mudou muito mais. Tá? E eu continuo utilizando café Marita Vermelho e atrato. Eu levei atrato para ela ver e ela falou, você vai continuar com o que você usa e mais o seu protetor solar. Mais nada, é o que eu estou fazendo. Então, eu aumentei mais uma dose para aumentar a quantidade de licopeno para atacar mais e modular mais ainda a minha melanina, tá, gente? Isso aqui não é invenção, os dermatologistas já usam, assim como o urologista usa também, a gente vai chegar ali até no tratamento de câncer, tá? Então, ele é antioxidante. O licopeno é um poderoso antioxidante, né? E o fato é que ele é puramente natural e orgânico. Então, ele se torna melhor ainda para a pele. E as propriedades antioxidantes desse licopeno são 2 vezes superior à do beta-caroteno, que geralmente o beta-caroteno a gente tem ele aonde? Na cenoura, tá? Então, é superior, 2 vezes superior ao do beta-caroteno. E ele pode ser usado para uma desintoxicação mais rápida e mais eficaz pelo corpo. Existem vários estudos clínicos mostrando o poder do licopeno como um detoxificante do nosso organismo. E é extraordinário os estudos que tem. Infelizmente, a gente não consegue trazer tudo aqui, porque a gente é muito estudo e a gente realmente fica apaixonado, mas a gente vê essa capacidade de detoxificação, né? Eu também tenho um testemunho meu, quando eu comecei a usar Marita, há 5 anos atrás, eu tomava muito remédio e eu fui reduzindo até não ficar com nenhum, ficar só com o meu anticoncepcional. E hoje em dia, só para vocês terem a noção dessa capacidade detoxificante dos antioxidantes que tem nos nossos cafés, uma dipirona me derruba. E eu tomava remédio forte, eu tomava remédio para dormir, eu tomava remédio para ansiedade, eu tomava relaxante muscular forte. O meu era manipulado, porque a dosagem que eu tomava nem existia no remédio alopático, então eu tinha que manipular. O alopático, a dosagem maior dele é 10 miligramas, eu tomava de 25 miligramas 2 vezes ao dia. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu não posso tomar. Eu tomava Dramin B6 3 vezes ao dia para labirintite. Hoje, se eu tomar um Dramin B6, eu durmo 12 horas seguidas. Então, para vocês terem ideia de como
o meu organismo foi detoxificado pelo poder desses antioxidantes que nós temos nos nossos cafés, tá? Benefícios do licopeno para perda de cabelo, homens, não só para mulheres, homens, ó. A perda de cabelo, especialmente em homens, é ligada ao excesso de hidrotestosterona químico ou DHT, tá? E uma boa ingestão diária de alimentos ricos em licopeno pode ajudar o corpo a reduzir o excesso de DHT no sistema e retardar o processo de queda de cabelo. Então, olha que fantástico. Esse excesso de DHT acontece em algumas mulheres que dão aquela calvície feminina, tá? Então, o uso do café vermelho aqui, de 2 a 3 xícaras ao dia, vai auxiliar a retardar e a reduzir esse DHT aí no organismo para preservar o bulbo capilar. Crescimento do cabelo. Os estudos têm demonstrado que uma ingestão saudável do licopeno pode aumentar a capacidade do couro cabeludo de promover o crescimento de um cabelo saudável, menos suscetível à quebra e queda. Ou seja, o licopeno ele não está agindo no fio de cabelo, ele está agindo na matriz, né? Na matriz do nosso cabelo, que é o quê? No bulbo capilar, que está no couro cabeludo. Então, ali ele nutre, ele irriga o couro cabeludo de tal forma que o fio, ele cresce forte. É isso que acontece. Porque a gente vê que fios crescendo fraco, né? E quando a gente tem esse uso contínuo e regular do licopeno de forma saudável, a gente vai ter um cabelo que cresce desde o bulbo capilar já forte e saudável. Benefícios para problemas relacionados com o couro cabeludo. Os suplementos de licopeno são prescritos por médicos para tratar problemas de couro cabeludo, como dermatite do couro cabeludo, psoríase do couro cabeludo e tênia do couro cabeludo. Não se espantem, mas existem alguns casos ainda de pessoas que têm problema com tênia no couro cabeludo, tá, gente? De alguma forma, o ovinho da tênia foi pela circulação sanguínea e se aloja no couro cabeludo. Então, os dermatologistas têm receitado licopeno para tratar dermatite, psoríase e a questão da tênia, tá? Benefício para doença cardíaca. Os alimentos ricos em licopeno, se usados regularmente, impede a oxidação do LDL, que é o colesterol ruim, impedindo de obstruir as nossas artérias. Benefício para câncer de próstata. O câncer de próstata pode possivelmente ser impedido de maneira saudável com o consumo de alimentos ricos em licopeno. Como eu falei para você, aqui a gente fala muito do consumo, né, de alimentos ricos em licopeno e a gente está falando de um alimento que tem procedência, tem qualidade, né, e tem o certificado de que o licopeno realmente fica ativo aqui, ele não oxida. Senão não vai adiantar você ficar usando aí licopeno, achando que está fazendo bem, e de repente não fazer, porque você estava tomando só uma substância vermelha, mas que não tinha nenhuma comprovação de que isso, né, realmente estava íntegro quando você comprou para utilizar, tá? Isso explica um pouquinho o porquê que o nosso café vermelho demorou um pouco para lançar depois que a gente ficou sabendo que ele seria lançado, porque a Anvisa precisa fazer esses testes. No caso, nós também passamos por esse teste, né, de manter a integridade do licopeno ativo durante o tempo de validade do produto. E nós conseguimos essa certificação e foi comprovado que o nosso licopeno ele fica íntegro pelos 18 meses que ele está aqui lacrado na nossa latinha, tá? Para as pessoas que já sofrem com câncer de próstata, os médicos prescrevem uma dieta rica em licopeno 2 a 3 semanas antes da cirurgia para reduzir e controlar a remissão do câncer e a proliferação de células cancerígenas. Não é a Alessandra que está falando. Eu vou falar mais uma vez. Para pessoas que sofrem de câncer de próstata e remoção da próstata, uma dieta rica em licopeno é prescrita pelo médico
2 a 3 semanas antes da cirurgia para reduzir e controlar a remissão do câncer e a proliferação de células cancerígenas. O que é isso, Alessandra? O que é proliferação? Metástase. Para inibir, para impedir que células cancerígenas escapem dali e vá para a corrente sanguínea e alojar em outro lugar. Os médicos fazem essa prescrição, tá, gente? E tem outros estudos, né, que já estão em andamento há algum tempo, já deve ter mais resultados sobre eles, da questão para benefício para outros tipos de câncer. Então, tem o câncer de próstata, o uso de licopeno tem demonstrado benefícios na ocorrência também do câncer de mama, de pele, fígado e pulmões. Olha só, todos eles usam o licopeno, né, para controlar a remissão, ou seja, acelerar o processo de cura do paciente e impedir, né, que aquele paciente tenha metástase. Isso, gente, é maravilhoso. E tem sido testado em pacientes com outros tipos de câncer também, que não esses que eu citei, para verificar qual é o poder de benefício do licopeno neles também, que já foi, né, comprovado aí no de mama, de próstata, de pele, fígado, pulmões e de pâncreas também, tá? Benefícios na infertilidade entre homens. As pesquisas indicam que uma alta correlação entre a ingestão regular de alimentos ricos em licopeno e o aumento da contagem de espermatozoide entre os homens. Então, alguns urologistas já usam a indicação de licopeno quando o casal está tendo problema aí, né, para engravidar, e fazem os testes e constatam que o problema está com o homem, tanto na questão de fortalecer os espermatozoides, quanto de aumentar a contagem dos espermatozoides para que aquele homem, né, fique mais fértil, tá? É muito legal isso, e ver os médicos receitando. Benefícios para diabetes, né? Então, aqui eu pus aqui, ó, embora a pesquisa ainda esteja numa fase muito inicial, foi constatado que o licopeno possui alguns benefícios positivos no tratamento de diabetes tipo 2, ajudando a reduzir os níveis de glicose no sangue e reduzindo o estresse oxidativo através das suas propriedades antioxidantes. Mas essa pesquisa está em fase inicial ainda, tá? Benefício do licopeno na degeneração macular, tá, gente? A degeneração macular é uma das principais causas de cegueira hoje em dia em todo o mundo. E ela vai o quê? Vai promovendo a perda gradual da visão, né? E o licopeno ajuda a manter a saúde geral dos olhos e prevenir a degeneração macular. Porque ele vai fornecer ao corpo uma dose saudável de retinol, que é a vitamina A, né? Benefício do licopeno para osteoporose. É um problema tradicional na mulher, né? Principalmente porque a mulher passa por várias tempestades aí hormonais. Mais de 200 milhões de mulheres sofrem com osteoporose em todo o mundo. E os estudos recentes têm demonstrado que a adoção de uma dieta rica em licopeno previne a fragilidade e a magreza dos ossos, que é a principal causa por trás da osteoporose, tá? Previne derrames. O licopeno pode ajudar a torná-lo menos suscetível a acidente vascular cerebral, ou seja, a AVC. As propriedades antioxidantes do licopeno protegem, inibindo a formação de coágulos no sangue, que é a principal razão por detrás dos AVCs ou dos derrames, tá? Além disso, o licopeno também tem efeitos anti-inflamatórios sobre os vasos sanguíneos dentro do nosso cérebro, que também atua como uma proteção contra acidente vascular cerebral. Coloque-se aqui junto isquemia cerebral também, tá? E aí, eu vou voltar um pouquinho e falar daquele assunto chato, atual, que é o Covid. Tem alguns estudos, principalmente de uma médica aqui, no Brasil, do Sírio-Libanês, em São Paulo, que constatou que os pacientes com Covid estavam tendo formações de coágulos, e esses coágulos estavam impedindo a oxigenação. E aí começou um tratamento, né, para que essas pessoas tivessem melhora.
E esse tratamento foi feito com 40 pessoas e essas 40 pessoas tiveram melhora, conseguiram sair da Covid sem óbito. Então, olha que legal. Ela fez em quem já estava precisando de oxigênio e fez em quem já estava entubado. Só que nós temos um café que aumenta a elasticidade dos nossos vasos, previne a formação do coágulo, modula a reação inflamatória no nosso organismo. Olha que fantástico que nós temos na mão, gente. Nós temos um café que inibe a formação de trombos e de coágulos no nosso sangue, que melhora as lâminas epiteliais das nossas veias para que o nosso sangue circule sem problema e sem fazer agregação, porque essa agregação também pode formar coágulos. E nós temos tudo isso dentro do café vermelho. Sistema imunitário. O licopeno é um estimulador do mecanismo de defesa do corpo e do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente tem a presença, né, da quantidade de licopeno no nosso organismo, o nosso sistema imunológico é persuadido pelo licopeno a agir mais rapidamente na destruição das doenças causadas por micro-organismos, que são eles o quê? Bactérias, fungos e vírus, tá? Que são os micro-organismos que podem atacar o nosso organismo. Então, transtornos neurológicos. A presença constante do licopeno na nossa dieta tem sido associada à prevenção de distúrbios cerebrais e neurológicos, como doença de Alzheimer, demência vascular, doença de Parkinson. Ele faz isso possivelmente reduzindo o desgaste do tecido cerebral pela oxidação. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu só tirar aqui, gente, para a gente conversar. Que aí agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas enquanto a gente tem um tempinho aqui. Eu acho que eu tenho 5 minutinhos para responder vocês. Eu espero que esse tempo bem rapidinho que a gente teve aqui tenha ajudado a esclarecer o poder que nós temos dentro desse café, gente, porque é realmente fantástico. A gente pensar que em 2 ou 3 xícaras desse café diariamente, que é tão fácil de colocar na nossa rotina, porque todo mundo toma café. Então, por que não tomar um café que vai me dar tanto benefício na minha saúde, né? Então, eu tenho certeza que ninguém imaginava que tem esse tanto de benefício comprovado cientificamente dentro dessa latinha, que é o nosso café Marita Vermelho. Como eu vou tomar o café Marita Vermelho? Nós temos um medidor do café, ou uma colher rasa de café, colher de chá rasa, né? Eu sempre falo que água é a gosto. Tem pessoas que gostam de café mais fraco, tem pessoas que gostam de café mais forte, então vai ficar a seu gosto. De 2 a 3 vezes ao dia, de preferência próximas refeições que tenham gordura, para que o licopeno seja totalmente absorvido pelo nosso organismo, tá? Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Semana que vem nós vamos ter treinamento do Café Marita 6.0. Fiquem preparados. Nós nunca tivemos nenhum treinamento do Café Marita 6.0, hein, gente? Pessoal, o material de treinamento do Café Vermelho vai estar disponível para vocês a partir de sexta-feira, tá? Não vou garantir amanhã, porque eu ainda estou trabalhando em outro material, mas a partir de sexta-feira eu já vou estar disponibilizando para vocês lá no grupo Treinamento Marita Alessandra Venâncio. Quem não está lá, entra, porque eu baixo os PDFs lá. Lá já tem PDF do Café 3.0, tem um PDF do Café Vermelho lá que não está atualizado, tem Marita Green, tem Marita Life, tem vários PDFs. Vai lá e baixa esse material. E na sexta eu coloco esse material lá para vocês também, tá? Lena,
Alguém que está a fazer químio pode usar o café Marita vermelho? Lena, é uma ótima pergunta. O licopeno, ele tem essa cor vermelha e ele tinge as nossas células. Então, é interessante verificar com o médico se nesse momento ele pode ter essas células tingidas ou não, tá? Por causa do licopeno. Talvez ele vá pedir para entrar depois da químio. Dúvida cruel é saber qual dos produtos usar. Eu uso todos, não tenho dúvida nenhuma. É outra coisa, gente. Vocês podem misturar, tá? Café vermelho com 3.0, podem misturar com 6.0, podem misturar com cappuccino. Só não misturem com o verde, tá? Mas vocês podem misturar com Marita Fit Protein sem problema algum. Quando a gente mistura o café na xícara, porque a gente só pode misturar na xícara, na lata não. Você vai sempre colocar uma dose nutricional íntegra de cada café que você for misturar. Então, eu acho que já teve gente que viu aí que eu coloco 3 doses de um café, né, um de cada café numa xícara. E aí você aumenta aí a quantidade de água se você achar que tá forte, tá? Mas não misture na lata, misture na xícara, para que você tenha a integridade da dose daquele café. Gente, mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou finalizar, porque senão eu vou acabar caindo aqui na transmissão, porque ela tem um tempo para acontecer, e aí eu vou deixar vocês aqui sozinho. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode estar enviando para a gente lá no chat do Produtos Marita do Facebook, que eu vou estar respondendo vocês também. E na sexta-feira eu já vou estar disponibilizando o PDF, a apresentação bonitinha do café vermelho, para que vocês possam tirar dúvidas também, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa tarde. 8 horas tem live comigo lá no Produtos Marita, eu espero vocês lá. Até mais.